Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio de Budapeste a Sevilha. Já não vamos a Wembley. Falando sobre o Euro 2020, jogado em 2021. Hoje vamos falar sobre os 4 jogos dos quartos de final que já aconteceram. E vamos entrar já para isso, começar por Portugal. Ontem perdeu contra a Bélgica. Vamos começar, Carlinhos, tens aí t-shirt de Portugal à mão, por isso começo contigo. Diz-me até que ponto é que achas que a derrota de ontem e a consequente eliminação da prova, bem, vamos voltar ao mesmo, é culpa de Fernando Santos. E o que é que Fernando Santos podia ter feito diferente no jogo de ontem? Acho que é uma pergunta interessante e que a minha resposta vai surpreender um bocadinho, com base no jogo de ontem. Nada. Se acho que ele foi perfeito, não. Mas especificamente no jogo de ontem. Mas ontem não senti de todo que tivesse sido pelo Fernando Santos. Aliás, gostava de entrar mais a fundo. Nós hoje só vamos falar sobre 4 jogos, portanto hoje gostava de entrar em tática e discutir convosco a tática do jogo e o que aconteceu durante os 90 minutos. Falar em sorte e azar com futebol é muito complicado, mas se houve jogo em que Portugal taticamente conseguiu assumir o jogo, adaptar-se à tática inicial, pensada originalmente da Bélgica, as adaptações, as substituições durante o jogo fizeram sentido. Algumas resultaram, outras não, mas não me parece que o Fernando Santos, especificamente no jogo contra a Bélgica, pudesse ter feito muito melhor. Agora, gostava de introduzir aqui um tópico ligeiramente diferente antes de entrarmos por aí. Para mim, e gostava de saber a vossa opinião, para mim a chave do jogo ontem esteve no treinador da Bélgica, não no Fernando Santos. Na forma como a Bélgica baixou as linhas e adaptou a sua tática para evitar os seus maiores defeitos e contrariar o jogo de Portugal. Sendo que, atenção, estamos a falar de uma bola no poste e de um golo em que o Rui Patrício tem alguma culpa e se calhar estamos a falar de um jogo completamente diferente. Mas o que aconteceu foi uma derrota por 1-0, em que o que eu vi foi uma Bélgica muito consciente dos seus defeitos, que não são muitos, e a baixar imenso as linhas, mais ainda do que faz normalmente, dando a bola a Portugal com o objetivo de contrariar o jogo de Portugal. E achei 24 horas depois é de achar interessante. Por agora estou só chateado e irritado, mas achei interessante. Por isso, consideras, na tua opinião, que a vitória foi de Roberto Martínez sobre Fernando Santos? Sim. Miguel, como é que tu vês esta... E de sorte sobre azar, atenção, acho Sim, que mas sorte e azar, podemos estar a falar... Eles fazem 2 remates à baliza, ou 3, muito limitado. Fizeram o que precisavam. Não, eles só fizeram um remate à baliza. Foi gol. Um mesmo, ok. Miguel, sim, é verdade, há uma jogada de contra-ataque que depois eles não chegam a rematar. Miguel, para ti a pergunta é, o que é que tu achas? Achas que Roberto Martínez foi o fator diferencial neste jogo? Bem, isso é a opinião do Carlinhos e eu respeito e atenção, até sou capaz de concordar, mas não foi a forma como eu vi o jogo. Por acaso gostava de entrar um bocadinho no tema da sorte ou do azar, porque foi algo que toda a gente falou, a começar pelo nosso Presidente da República, passando pelo treinador, passando pelos jornais todos, que a capa é azar, ou seja, num trocadilho com azar. Mas sinceramente acho isso acho curioso, porque então o Euro 2016 todo, então e os jogos, por exemplo, contra a França ou mesmo contra a Hungria, como nós chegámos a falar aqui, em que tivemos a sorte do jogo. Quer dizer, não podemos estar constantemente, principalmente com uma seleção como a nossa e a desta geração, a discutir a sorte do jogo ou o azar do jogo. E isto, atenção, não é diretamente àquilo não é resposta diretamente àquilo que o Carlinhos disse, mas é simplesmente à perspectiva portuguesa, em geral. E portanto, tudo bem. Sim, realmente tivemos muito mais posse de bola que os belgas. Realmente os belgas fizeram um remate à baliza e foi o golo. Mas sinceramente, na minha opinião e da forma como eu vi o jogo, há muito mais do que sorte e azar, nomeadamente a primeira parte do jogo. A primeira parte do jogo. O Luís Marques Mendes, por acaso, ontem ou hoje, já não sei, acho que foi ontem à noite, deu uma entrevista ao Observador em que diz uma coisa que eu concordo inteiramente, que é os portugueses em geral na vida, não só no futebol, mas o futebol é um reflexo da nossa sociedade, reagem ou seja, basicamente andam a correr atrás do prejuízo e são mais reativos do que proativos.
E realmente o jogo de ontem foi isto, quer dizer, a primeira parte, e digo isto não só de Portugal, mas também da Bélgica, acerca da primeira parte. Eu estava a ver o jogo e o ritmo de jogo, eu acho que eu disse a alguém que estava a ver o jogo com pessoas e disse, bem, devem estar a 40 graus, porque quer dizer, esta gente está toda a passo. Eu nunca, no Euro todo, vi uma primeira parte com um ritmo tão baixo. E não, estavam 29 graus em Sevilha, portanto, calma. E eles tinham vindo de um jogo em Budapeste, onde tinham estado 34 graus ou 35 graus, ou lá o que quer, portanto, não foi do calor. Epá, a primeira parte, independente do ritmo, que foi muito baixo, Portugal deu a primeira parte de borla. E isso é, para mim, pelo menos, é absurdo. E parecia que estávamos, de facto, à espera de sofrer o gol para reagir. E aí eu culpo em parte o Fernando Santos, sim. Acho, nem que seja por uma razão e que eu critiquei ao longo do Euro todo, que foi a questão do Bruno Fernandes. E chegámos a discutir aqui quem é que será o segundo melhor jogador a seguir ao Ronaldo em Portugal, Bernardo ou Bruno, não interessa. Eu acho que o Bruno, depois da época que teve, depois, aliás, das épocas que tem tido, é um crime a forma como ele tem sido mal aproveitado pela seleção portuguesa e, portanto, pelo Fernando Santos. E tanto que, na minha opinião, a segunda parte de Portugal está muito ligada à entrada do Bruno e ele vir buscar jogo e ele lançar basicamente a maior parte dos ataques. Portanto, Bruno no banco é um crime e, na minha opinião, teria feito toda a diferença ele estar a jogar na primeira parte e fez toda a diferença. Nós só começámos a jogar na segunda e a reagir. Enfim, teria muito mais para dizer, mas para começar acho que este é o tema mais pertinente para mim, na minha opinião. Deixa-me só dizer, Pedro, e depois podes perguntava tanto, queria só dizer uma coisa. Eu acho que as nossas duas análises estão intimamente ligadas. Eu concordo com tudo o que tu estás a dizer. Acho é que é por intenção da Bélgica, especificamente. E Portugal não soube lidar com o que a Bélgica nos deu. A Bélgica baixou as linhas e não quis jogar. Porque sabia que podia ganhar o jogo assim. E acabou por ganhar o jogo assim. Portanto, eu concordo inteiramente com o que tu estás a dizer. Não há uma palavra do que tu disseste que eu não concordo. Acho é que... Mas não houve uma contra-reação. Não houve uma contra-reação portuguesa antes do gol. Sim, pois não, não houve. Eu via. Houve falta de... Deixa-me só dizer total isto. e completa falta de qualidade. Desculpa, deixa-me só dizer isto. E sobre o ritmo, não estava a querer chegar. E atenção, na minha opinião, foi das duas seleções, mas pronto. Na primeira parte, o jogador com bola no meio campo ofensivo português, eu via literalmente toda a gente parada, a andar, a passo. Sim. O único jogador no jogo todo que correu a maior parte do tempo foi o Rafael Guerreiro. O Renato com bola era dos poucos que lá fazia as suas arrancadas. Agora, tudo o resto, movimentações sem bola, pá, eu fiquei chocado. E eu não percebo se eu era a única a ver isto. E depois um segundo ponto, que antes que eu me esqueça, que eu também gostava de trazer aqui para a discussão. Mas será que eles não perceberam, os portugueses, os jogadores e o selecionador, que em talvez 30 passos que nós fizemos pelo ar, só um é que entrou? E as únicas jogadas de perigo de Portugal foram de construção pelo chão. Eu não sei, isto me parece uma coisa relativamente óbvia, mas não percebo, sinceramente, não percebo. Pontos interessantes a ser deixados aqui. Acho que é interessante a análise que estão a fazer ao jogo, sim, realmente complementam-se com a diferença que, Carlinhos, focaste mais na reação da segunda parte de Portugal, onde Portugal realmente jogou melhor, só que transformou um jogo de 90 minutos em 45. Vocês concordam com esse ponto? Como o Miguel disse. Agora, eu há aqui 2 pontos que tenho que dizer. Normalmente não gosto de estar assim, tentar a falar, estar a dar opiniões, que é a questão Bruno Fernandes, a questão primeira parte ser dada e realmente o que aconteceu foi a Bélgica recuou. A Bélgica sabe que Alderweireld, Vertonghen e jogou com Vermaelen. Mais lenta ainda, fizeram de propósito. Puseram uma equipa com muita experiência na defesa, muito bons no jogo aéreo, e isto vai com encontro com o que tu disseste, Miguel, sobre as bolas metidas no ar. E o Ronaldo só foi para a área ao minuto 70, porque sim, o resto andava sempre a vir aqui atrás. Estava sempre a vir atrás. Então nós estávamos a mandar bolas para o ar para quem? Para o Bernardo Silva e para o Jota? Sim, e depois ainda tinha um Munier na área, que é um jogador altíssimo. Nós temos um momento em que podíamos ter mudado por completo o jogo, logo na primeira parte, que é 20 minutos de jogo, 15, o Jota tem uma oportunidade de gol. Sim. Que... O Jota, podemos dizer... o Jota era o que eu ia dizer, ia precisamente dizer isso. Passei 70 minutos
a pedir que o jogador que eu disse desde o princípio que queria que jogasse e que era o jogador para jogar, a pedir para ele ser substituído. Fiquei com muita pena. Falhou a toda a prova. A partir do primeiro jogo do Europeu, para mim, falhou. Especificamente neste jogo, gostei muito da entrada do André Silva e fiquei. Agora, quando eu digo que não culpo o Fernando Santos, antes do jogo dizias, mas achas que deve jogar o André Silva em vez do Jota? Eu dizia, está completamente tudo louco, não? Sim, claro mas que não. a reação foi certa, No jogo, quem me dera que o André Silva tivesse estado em campo mais tempo, e o Jota não jogou nada, não apareceu, quando apareceu falhou, e as oportunidades caíram para ele precisamente porque o Ronaldo estava a arrastar a defesa. Certo, mas isso fazia parte. Continua, desculpa. Mas no fundo tudo isto para dizer que realmente houve um momento-chave. Eu discordo com um que foi dito aqui. Eu não gostei do europeu do Bruno Fernandes. Eu não acho que o Bruno Fernandes tenha entrado bem na segunda parte. A única coisa que o Bruno Fernandes fez na segunda parte foi aparecer mais como o Motinho, que teve uma primeira parte muito fraca. E isso foi bem jogado. Lá está, falámos sobre mudanças, as substituições foram as certas, era o que devia ter acontecido. Sérgio Oliveira, eu critiquei quando entrou, acabou por jogar bem. Eu também, e o Danilo mas resultou, e a ideia estava lá, não resultou, mas quase que resultou. Temos usar daquela bola ao poste, ser com o pé direito do Rafael. Disseste que o Rafael era o único que estava a dar a linha de passe, é verdade, o Dalot parecia nervoso, o Jota estava nervoso, o Bernardo Silva estava desaparecido, o Ruben Dias teve um europeu fraquíssimo, e agora vou deixar aqui uma nota, e que depois deixo-vos falarem disto e do jogo, e falem o que quiserem a partir daí, que é o Pep com 38 anos, nos últimos 20 minutos de jogo. Não, foi o nosso melhor jogador. Era a única pessoa que corria, ia atrás das bolas, ganhava, quando nós estamos em modo de desespero e quando não estávamos em modo de desespero. O Pep foi capaz de lidar com o Lukaku vindo da sua época mais forte desde o West Brom, desde o Everton. O melhor que deu para lidar, que foi muito difícil lidar com o Lukaku, atenção. Não é por nada, mas ainda bem que tocas nesse ponto, porque eu queria falar do Pep, mas noutro registro, que é como é que é possível um jogador com 38 anos, com a experiência do Pep, num jogo daquela importância e num momento daqueles, dar uma cotovelada a um jogador. Porque aquilo foi uma vergonha, e ele devia ter sido expulso, e o jogo, em vez de acabar aos 95 minutos, tinha acabado aos 82, 83. Uma vergonha. E para mim, o Pep fez um jogão, mas depois desse momento ficou manchado e, sinceramente... Posso comentar? Calma. Só deixa-me só fazer uma pergunta antes, que é, mas esse é o momento em que a bola está parada e o Thorgan Hazard rouba a bola e o Pep foi lá. O Thorgan Hazard quase que acerta no Dalot, com o jogo parado. Sim. E o Pep, em reação ao Hazard, quase acertou no Dalot, só que também acertou na bola. Não tem problema nenhum com o que o Pep fez. Não tem problema nenhum com o que o Pep fez. Digo já isto. Acho bem que não tenha sido expulso. Acho muito bem o que o Pep fez. O Hazard não devia ter feito aquilo que fez. Desculpa, tu achas bem o Pep dar uma cotovelada num jogador? Uma cotovelada? Acho que é preciso meter alguns jogadores na linha. Acho que é preciso haver este tipo de... Peraí. Tu estás a ganhar, tu estás a perder um zero. E aos 82 minutos tu achas que um jogador de 38 anos com a experiência do Pep deve ser expulso por uma agressão e comprometer o jogo da seleção? Eu acho que a questão é exatamente essa. Eu acho que o que o Pep foi uma velha raposa que fez uma coisa de impor o respeito. Não foi uma velha raposa. Não foi uma velha raposa. Não foi expulso. Não foi expulso porque é uma vergonha, mas vocês não viram a repetição. Mas foi uma vergonha, mas faz parte. Posso ficar alguns no meio de vocês os dois e comentar aqui uma coisa. Em primeiro lugar, eu vi a repetição. Eu não vi cotovelada. Por isso é que estás a dizer isso. Não viste a cotovelada, era normal que digas isso. Se fosse uma jogada tão óbvia como tu estás a dizer, ele teria sido expulso com o VAR. Ele não é expulso. Não, com o VAR. O que está a acontecer. Não. Ele teria sido expulso em qualquer circunstância num VAR normal. Mas o VAR do Euro não. O VAR do Euro não. Pronto. Mas, agora, eu acho que o que o Pedro está a comentar acerca do Pep e o elogio que o Pedro faz ao Pep pré esta situação, não estou a falar do elogiar o momento com o Hazard, acho que não vale a pena estarmos a entrar por aí. O momento, esse momento fala do que o Pep é e a razão pela qual o Pep teve a atitude que teve e trouxe a equipa atrás dele como teve, que sempre veio nos últimos... vou dizer 20 anos, com o Pep, que é a emotividade, a vontade que ele tem de ganhar, de disputar todas as bolas, desvaria.
E ali desvariou e ele teve sorte. É tão simples como isso, ele teve sorte. Falámos de sorte de jogo, falámos de azar de jogo, ele teve sorte. Ele devia ter sido expulso, não foi expulso. Ele não é expulso porque o árbitro teria de fazer uma série de outras coisas nas jogadas, em tudo o que aconteceu antes, porque está tudo errado. O azar do que faz ao Dalot não se faz. E se não acerta na bola, o azar devia ter sido expulso. Ele acerta na bola por acaso, ele tenta agredir o Dalot, porque o Dalot não mandou a bola para fora, que também está errado, porque o Lukaku estava no chão. Era o Lukaku, não me lembro. Alguém estava Era o Lukaku que estava no chão. Não era o Lukaku, era o árbitro já tinha parado o jogo, o Dalot não está a jogar, o Hazard vai lá, vai com força, tira-lhe a bola e continua a jogar. E a bola já tinha parado. Ele não está a continuar. Não. Ele depois vai continuar a jogar. O Pepe segue, o Hazard seca a bola e o Pepe atropela-o e agride. Atropela, não vi cotovelada nenhuma. Eu vi o atropelado. Ele atropela-o. Eu não vi cotovelada, mas vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Independentemente de cotovelada, a cacetada é gigante e ele devia ter sido expulso mesmo porque é sem bola. É sem jogo. Não há jogo, não há agressão. Então o Hazard devia ter sido expulso pela mesma razão. Não havia jogo não antes porque o Hazard acerta na bola. Tá bem, e o Pepe também. Do jogador. Não, o Pepe não acerta na bola. Eu vou enviar de qualquer forma o vídeo para o WhatsApp. Mandem. Mas há aqui uma questão. As regras dizem que tentativa de agressão e agressão são punidas com expulsão. Se o jogo está parado, o Hazard vai... Não, Miguel, deixa-me acabar isto, se o jogo está parado e o Hazard vai lá roubar a bola, é uma tentativa de jogar quando não se deve jogar. Logo também devia ser expulso. Se o Hazard é expulso e se o Pepe é expulso, tudo bem. Se só o Pepe é expulso, não está bem. É a ação do Hazard nem incorreta. Se puderes, só para falarmos de factos concretos, ver só o vídeo que eu pus para preparar esta semana. Posso dizer uma coisa? Há coisas muito mais importantes do que esse momento no jogo. Esse momento foi um momento que passou e que... Não, mas a questão é exatamente para bem e para mal. O Pepe é isso. O Pepe perde a cabeça, é expulso, nós já sabemos. O jogo com a Alemanha no Mundial. Isso acontece ao Pepe. E acontece ao Pepe because he cares. Desculpem, só me lembrei em inglês. Não vou desculpar, nem vou elogiar. São factos. O Pepe sempre fez isto, sempre perdeu a cabeça. Agora... Essa perspectiva para já é muito otimista e é uma descrição enfim, que lhe dá um contexto agradável depois de um jogador agredir outro, e especificamente uma cotovelada, mas seja como for, o momento só não foi decisivo porque ele não foi expulso erradamente, ele devia ter sido expulso e aí o jogo de Portugal tinha acabado. Portanto, quando vocês me falam de uma grande edição do Pepe que foi, eu sinceramente... O quê? Eu não disse que o Pepe fez uma grande exibição, embora concorde. Sim, mas o Pedro disse com razão. Mas não, depois daquele momento, e tu podes me dizer, o Pepe sempre fez isto. Quer dizer, calma, porque o Pepe, entretanto, tem 38 anos. E o Pepe, nos últimos anos, não tem tido momentos destes e não deveria ter. E Miguel, eu estou a ver. Ele é de Talião. Falta um bocado. Mas falta porque ele empurra o jogador com o corpo todo. O braço vai à frente. Ele não lhe acerta com o cotovelo em cheio, é vermelho? É. Eu concordo inteiramente contigo, é vermelho. E ele não devia ter feito aquilo porque pôs em risco a possibilidade de jogar. Agora, todos nós já jogámos futebol, toda a gente aqui, Carlinhos, uns mais do que outros, deixa-me acabar, por favor. Todos nós já jogámos futebol, muitos de nós ainda jogamos futebol, e todos nós, uns mais do que outros, já tivemos momentos em que perdemos a cabeça porque estamos a viver o momento naquele momento. O Pepe é um profissional de 38 anos, é diferente, sim, tem de gerir melhor as emoções. Se o Pepe gerisse melhor as emoções, também não fazia metade das coisas que faz. Porque está no ADN do que o jogador é. Da mesma maneira que o meu jogador preferido era uma besta que se fartava de fazer das asneiras. O Sapinto é famoso por todas as vezes que perdeu a cabeça. Faz parte daquele tipo de jogador. E não ver as coisas dessa maneira é também não ver o jogador. Não podes analisar o jogador por causa... Ele agrediu um jogador, foi o cartão vermelho e não devia estar a pensar naquele momento, racionalmente, que se ele for expulso aí vai prejudicar a equipa. Miguel, isso não é verdade. Num jogo a eliminar aos 82 minutos, acontece. Podíamos criticá-lo, devemos criticá-lo se ele fizesse isso e fosse expulso? Sim. Não vou criticar o Pepe em geral por causa daquilo, naquele momento, não vou. Acho que não. E principalmente acho que depois podemos continuar esta conversa sobre o Pepe, mas acho que há muito mais coisas muito mais interessantes para falar sobre o jogo de Portugal do que aquele momento do Pepe. Não foi por causa disso que ganhámos, não foi por causa disso que perdemos, de maneira nenhuma. Podia ter sido, mas não foi. Ele não expulsou, é um erro do árbitro. Houve outros erros mais graves dos árbitros, na minha opinião, esta jogada. Esta jogada, em montes de vezes, não há expulsão, porque há o conhecimento do árbitro que há um erro da parte dele ao não parar o jogo. E quando para o jogo, os jogadores estão a perder a cabeça. O Hazard perdeu a cabeça e o Pepe perde a cabeça a seguir.
Ambos fizeram mal, ambos erraram. A lesão que o Hazard provocaria seria mais grave do que a lesão que o Pepe provocaria. O Hazard entra com pitons, por acaso acerta na bola, por acaso ele quer magoar o Dalot, e o Pepe reage a isso. Fez bem? Não. Mas não olhar para o contexto da situação e querer dizer que o Pepe é muito mau porque fez aquilo, também não. Nenhuma das coisas está certa. Na tua opinião, e eu claro, respeito, obviamente. não concordo minimamente, mas sim, não obviamente. Mas pronto, mas agora, seguindo em frente, tu vamos tens voltar atrás, porque eu queria falar tens um lance do Palhinha que lesionou o De Bruyne e também ninguém fala assim, realmente não foi agressão, foi à bola, mas ninguém viu a tesourada que deu no tornozelo do De Bruyne. Eu vi. Viu. Foi amarelo e foi falta. Foi punido. Foi punido de acordo na com bola. Mas, e a tesoura que ele faz a um jogador que não está previamente lesionado não lesiona nenhum jogador. O De Bruyne está a jogar lesionado. Sim, não é naquele tornozelo por acaso, mas tudo bem. Sim, está bem, mas é um jogador que está a defender-se e que, aliás, agora quer voltar ao futebol. É uma coisa que eu acho que a Bélgica fez muito bem e que eu acho que Portugal não soube gerir e quer voltar ao jogo. Falaste na exibição do Bruno Fernandes e vocês discordam um do outro na exibição do Bruno Fernandes. E mais uma vez eu estou a algures no meio. O Bruno Fernandes entrou e fez falta, e o Bruno Fernandes ao seu melhor nível, e como jogou toda a época, tem de jogar, e era um jogador decisivo neste jogo, muito mais do que o Moutinho. Falámos sobre isso, eu disse na altura que para mim o Bruno Fernandes fazia perfeitamente o lugar do Moutinho, mas que não acreditava que depois do que tinha acontecido contra a França, o Bruno Fernandes entrasse a titular. Não entrou, o Moutinho deu muito pouco ao jogo. Aquela história, falou-se todo o dia sobre como o Moutinho consegue gerir os momentos do jogo, e é verdade. Mas nos primeiros 45 minutos o que houve foi a total e completa, concordo inteiramente contigo, Miguel, falta de gestão de ritmos de jogo, precisamente. Portugal precisava de acelerar o jogo, precisava descobrir onde entrar e não conseguiu. Nunca conseguiu. Porque a Bélgica jogou com uma linha de 5 defesas. Desculpa lá, Carlinhos e Pedro, mas eu preciso só de rematar o assunto que eu trouxe há bocado para a mesa com o Pepe e depois voltamos ao futebol muito rapidamente. Mas eu preciso dizer isto, que é, apesar de eu não concordar com a vossa perspectiva, e pronto, é o que é, onde eu estava a querer chegar com isto é um problema de fundo muito maior e que nós portugueses sinceramente temos de nos pôr em frente ao espelho e assumir de uma vez por todas que há um lado negro e profundamente negativo na minha ótica dos portugueses em determinados momentos que não pode acontecer. E eu estou a dizer isto por uma razão muito simples, que é, quando o Abel Xavier faz a mão no Euro 2004, qual é a reação dos portugueses? É basicamente 2000, tens razão. É basicamente estar à porrada. E eu não estou a querer comparar estas situações no sentido de o contexto ser igual, porque não é, mas por acaso há um ponto em comum. É que tanto no Euro 2000 contra a França, como no Mundial 2002, em que o João Pinto agrediu o árbitro, como agora o Pepe, e há outras situações, mas pronto, estas são as mais marcantes, na minha opinião, estamos a perder e perdemos a cabeça. E se há jogador, apesar da definição com que tu caracterizaste o Pepe, e obviamente é verdade, que não pode fazer aquilo, naquele momento tão importante, é um jogador de 38 anos. Ponto. Concordo, final. Pronto. E especialmente em Portugal, e agora estará. E pronto, não vou entrar agora outra vez nos detalhes se ele deu com o cotovelo de lado ou não, mas pronto, aquilo não podia ter acontecido e eu não posso nunca defender que Portugal seja este tipo de povo e que transmite este tipo de cultura, porque a questão é esta, e é isso que eu hoje no podcast gostava de trazer para cima da mesa o mais possível, é que o futebol é um espelho e um reflexo da nossa sociedade e da nossa cultura. E aquilo que eu ouvi ontem, eu ouvi toda a gente a falar ontem, toda a gente fala, a começar por nós, que somos simplesmente cidadãos portugueses, mas e sinceramente, a única pessoa que disse algo com o qual concordei foi mesmo o Marcos Mendes, que é um tipo que não percebe nada de futebol, basicamente. Mas é verdade, quer dizer, é um espelho da nossa cultura e a derrota e a postura, na verdade, desde que o Fernando Santos lá está, é um bocadinho isto, bem, estamos a safar, vamos safando. No Euro 2016 nós fomos safando até ao final, e ainda bem, e eu pelo menos serei para sempre grato àquela seleção e ao Fernando Santos. Mas que é algo sobre o qual todos nós devíamos refletir um bocadinho, eu acho que sim, e pronto, e desculpa estar a insistir então, neste mas agora, então deixa-me mas precisava dizer isto. Entrar aí, porque eu concordo a 95% com o que tu estás a dizer, mas pôr as coisas nesses termos.
Primeiro, em termos de reflexo da sociedade, concordo inteiramente, e por alguma razão eu sempre gostei da Dinamarca e sempre torci pela Dinamarca, por várias razões, incluindo ter e de ver jogos de futebol junto aos adeptos dinamarqueses, e não tem nada a ver. Portanto, eu concordo com o que tu estás a dizer. Eu vi 2000, 2002, há mais exemplos. 2000 e 2002 são os paradigmáticos, são os mais graves, são os mais dramáticos. Tu ouviste-me, passaste a tua juventude, passaram os dois, a vossa infância e juventude, a ouvir-me dizer que o momento da mão do Abel Xavier, primeiro, para começar, é mão e é penalti. Segundo lugar, o que os jogadores portugueses deviam ter feito era ter dado confiança ao Bahia que ia defender o penalti, e não aquela pouca vergonha. Certo. O Mundial 2002, o Mundial 2002 é patético, é para lá de patético, e a atitude portuguesa no jogo com a Coreia do Sul é ridícula, e o João Vieira Pinto devia ter sido muito mais castigado do que foi. Eu concordo inteiramente com isso, e há um defeito grave de origem com um mal perder, vamos chamar de mal perder, a portuguesa, e principalmente reagir da maneira errada, reagir com agressividade e com violência quando não conseguimos virar. Estamos frustrados, pronto. Pronto. E eu até quero falar sobre isso, sobre um outro jogo dos oitavos de final, que foi vergonhoso a atitude da equipa, precisamente do País de Gales. Me fez lembrar, País de Gales, exatamente 2002 e 2000 com Portugal. E antes disso, que isto não é, o 2000 e 2002 foi só num palco internacional, porque aquilo já existia, vem de trás. Senhores, vamos concluir Portugal, mas já vamos possível, Carlinhos. Deixa-me concluir este tema, porque nós ainda não falámos bem sobre o jogo de Portugal. Concluindo este tema, o que acontece, e era só isto que eu queria dizer, e quando eu falei do Pepe, acho que também é injusto só ver uma coisa. Eu não vou criticar um jogador. O João Vieira Pinto não pode ser lembrado só por ter dado a cotovelada no árbitro. O que não quer dizer que ter dado a cotovelada no árbitro não seja uma coisa vergonhosa, horrível, muito má. Mas ele é muito mais do que isso. Para bem e para mal. Com muitas outras coisas más e muitas outras coisas bem. Eu queria defender o Pepe no sentido de esperar outra coisa do Pepe é um bocado estranho. O Pepe é o gajo que pisou um jogador quando estava no Real Madrid, pisou quando ele estava no chão. Portanto, pisou, não é... um pontapé, pisou-lhe e pisou. Há um que pisou e há um que fez as duas coisas. Sim, tá bem, peço desculpa. Não chegou, sim, fez muito mais. Pronto, e já fez mais. E é expulso no Mundial 2006, quer dizer, 10. Contra a Espanha. Já não me lembro. Num jogo, não, contra a Alemanha, num jogo em que nós levamos uma tareia da... Não passámos a fase de grupos, agora não lembro qual foi o Mundial, para dizer a verdade. Mas não foi 2006, não foi Mundial, foi Euro 2012. É isso, exatamente. Esta situação não se encaixa nisso. E a reação do resto dos jogadores de Portugal não se encaixa nisso. E é aí que eu quero chegar, porque eu vi 2000, eu vi 2002. E é o total e completo descontrole de todos os jogadores e do banco e de tudo. A jogada do Pepe acontece em todos os jogos de futebol. Todos. Com dinamarqueses, com ingleses, com franceses, com australianos, com americanos. A bola continua quando é suposta parar porque o jogador está no chão lesionado. Um jogador, claro que é o jogador da equipa que está a ganhar e o jogador que está a perder. Não. Ouve-me até ao fim. Nessa jogada, o Pepe cria confusão, os jogadores portugueses vão lá, aí 2 empurrões, e o que acontece é que os jogadores portugueses afastam o Pepe de lá. Sim. E acaba ali. Mas portanto, eu não falei da equipa, foi do não, mas é que o que tu estás a dizer quando falas do mal perder português e da situação, isto é e tu disseste, salvaguardaste que havia um contexto diferente, mas é que o contexto diferente é muito importante. Porque o Cristiano Ronaldo e o Fernando Santos e uma série de outras coisas mudaram indelevelmente aquilo que é a realidade portuguesa nestes jogos e nestas competições. E não é de agora e já vem de há muito tempo. Há uma grande diferença e juntar as duas coisas é complicado porque não são a mesma coisa. Eu concordo com mas sim, disse que havia pontos em comum e que sobretudo é uma imagem a passar e o Pepe não podia, mas pronto, tudo sim, bem. Mas é um jogador numa jogada que acontece em montes de jogos. Vamos avançar com esta situação, se achou. Mas, pronto, que não é bonita, não é? Agora, eu concordo, acima de tudo e muito mais, com a falta de capacidade de reação, ou melhor, não, desculpa, com nós reagimos em vez de agirmos. E isso foi dramático ontem e custou-nos muito do jogo. A pergunta original foi: o Fernando Santos tem culpa? Eu acho que o Fernando Santos escolheu bem, eu acho que o Palhinha jogou e era quem devia ter jogado, e jogou bem.
É um jogador agressivo que entra a matar muitas vezes, entrou a matar com o Kevin De Bruyne, é verdade, e foi mauzinho. Sim. Mas foi um jogador que jogou bem, o Renato Sanches jogou bem, o Moutinho não jogou bem, também não jogou mal, o Moutinho não sabe jogar mal, às vezes só não aparece. O Bruno Fernandes teria sido muito melhor. O Bruno Fernandes, quando entrou, pega no jogo, eu concordo com isso. O Bruno Fernandes precipitou-se. Um jogador que entra, que perde o lugar, precipita-se quase sempre. Eu quero falar sobre outra coisa. E se calhar fazemos 2 episódios, fazemos um só sobre Portugal e depois outro sobre os oitavos. Porque há uma coisa que eu quero falar e que foi a coisa que mais me chateou e que mais me deixou fora do sério ontem. Sim. Que dá pelo nome de João Félix. E que eu concordo inteiramente com o Roy Keane. E aquele jogador, na minha opinião, nunca mais vestia a camisola de Portugal. A atitude. Não jogou, não, atirou-se para o chão, jogou a passo, não fez uma coisa certa, mas principalmente jogou a passo. Entrou sem vontade nenhuma, não quis saber, que aliás é o que ele é acusado no Atlético de Madrid de fazer. E tem a ver com a maneira como ele joga, ok, defendam tudo o que quiserem, eu já embirrava com ele, sou sincero, não vou dizer aqui que sou idóneo em relação ao João Félix, eu tenho uma embirração com o Félix. O jogo de ontem subscreveu tudo aquilo que eu digo sobre o Félix, ele entrou miseravelmente, era quem devia ter entrado, atenção, eu estava a pedir o Félix no lugar do Jota, a substituição é certíssima, foi uma desgraça. O Félix não apareceu, não tocou na bola, quando a bola lá chegava, jogava a passe e para trás, não se desmarcava, não se mexia, quando o resto da equipa já estava a mexer-se pelo menos, mal, certo, mas estava, faz remates patéticos, que nunca deviam ter sido feitos e horríveis, para fora do sítio, mas principalmente com uma falta de atitude horrível. E portanto, eu pensava que a nossa conversa ia resvalar mais para aí e não para a agressividade. Seja como for, Portugal esteve mal ontem. Agora, eu acho que Portugal é eliminado do europeu não por causa do jogo. Quer dizer, obviamente fomos eliminados por causa do jogo de ontem, percebam o que eu quero dizer. Pragmaticamente fomos eliminados por causa do jogo de ontem. Eu acho que nós perdemos a oportunidade, e o Fernando Santos tem culpa, e coletivamente temos muito mais culpa, de não termos ido atrás, de evitar jogar com a Bélgica, do que no jogo de ontem. O jogo de ontem foi um jogo chato, foi um dos jogos mais chatos do europeu, com uma equipa belga que sabia que era lenta atrás e não queria dar espaço, recuou tudo, sabia que estava a jogar com o De Bruyne lesionado, e que ganha no remate à baliza. O selecionador não escolhe só o 11, e tu sabes perfeitamente disso, nem depois durante o jogo escolhe só as substituições. Claro, a dinâmica, a tática, a maneira como nós jogamos, sim, assumidamente. Quer dizer, tudo isso, e quer dizer, é absurdo, e eu não tenho essa estatística, por exemplo, mas vi o jogo com muita atenção e sei perfeitamente que, quer dizer, a partir do momento em que se vê, não só se vê a disposição da Bélgica, como as características físicas dos jogadores, especialmente da defesa, e da mobilidade do Ronaldo a vir buscar jogo atrás, passa na cabeça de quem, neste caso do Fernando Santos, deixar que os jogadores insistam nos passos pelo ar em que literalmente 9 décimos não chegavam, não causavam perigo nenhum. Quantas bolas não vão parar às mãos do Courtois sem ele ter de se mexer sequer nestes espaços? Há duas bolas no bar diferentes. Isto é absurdo. Isto é absurdo. E principalmente é absurdo porquê? Porque, quer dizer, é que nem é só uma questão de ter maior legitimidade para falar disto, por ser ou não treinador, porque está nos meandros e porque tem experiência. Não, é uma questão de saber pensar. É literalmente saber pensar, olhar para o jogo e ver, porra, por amor de Deus, quer dizer, estes tipos têm todos 2 metros, estes passos, se tivessem resultado, ou se houvesse 1 ou 2 tivesse resultado, mas é que literalmente não resultavam. E quando eles se aperceberam disso, a melhor jogada que tu tens de Portugal, uma das melhores, é uma jogada de tabelinhas em que começa no Ronaldo na direita e a bola circula pelo chão. E eu pensei, bem, isto foi para aí ao minuto 60, não sei se lembram. E eu pensei, bem, será que agora eles perceberam que isto resulta, vamos poder insistir um bocadinho nisto? E insistiram e realmente resultou melhor. Pois claro, nos últimos 10 minutos, outro aspecto... Sim, não estamos a falar dos últimos 10 minutos. Claro. Agora, o jogo todo, a inação do Fernando Santos, em termos táticos, na minha opinião, foi dramática e daquilo que eu já disse, quer dizer, o Moutinho, na minha ótica, nunca poderia ter sido titular neste jogo, e o desperdício do Bruno Fernandes. E na verdade, eu aqui concordo com a opinião generalizada dos portugueses, é que houve um desperdício brutal do plantel que o Fernando Santos tinha ao seu dispor. Concordo inteiramente. E queria destacar uma coisa, quando falas bolas pelo ar, tu estás a falar especificamente, acho eu tenho certeza, tu estás a falar da quantidade de bolas que são metidas nas costas da defesa belga, metidas para o meio dos centrais. E sim, a sensação que dá
é que Portugal veio com a lição estudada de que a Bélgica jogava com a linha defensiva alta e que os defesas centrais eram lentos e que, portanto, o que tínhamos de fazer era meter a bola nas costas. Quando a Bélgica baixou a linha, e isso não estava a resultar. Tens toda a razão, é horrível e é culpa de Fernando Santos. É pensar um bocadinho. Claro que sim, Bem, concordo inteiramente. Temos que acabar. Não, vamos. Vamos fazer este episódio sobre Portugal, fazemos um a seguir para os restos dos oitavos. Parece-me bem, parece-me justo também. Só dizer uma coisa, podemos estar a dizer que realmente há culpa e não devíamos ter insistido naquelas bolas constantes de zona central com a zona central, batidas altas na área, não faziam sentido nenhum. Certo. No entanto, vamos dar aqui mérito, também onde mérito deve ser dado. Tielemans e Witsel fizeram um jogão a impedir isso de acontecer. Não havia espaço entre linhas porque Tielemans e Witsel nunca o deram. Ou seja, obviamente que há culpa do Moutinho, e culpo mais o Moutinho porque o Moutinho é muito mais para receber entre linhas que o Renato, que é muito mais para furar as linhas, e o Bruno depois tentou fazer um bocadinho mais. As linhas, e o Renato não apareceu entre lá as está. linhas. Daí culpabilizar mais o Moutinho, que acho que foi a desilusão deste jogo. O Jota foi mais porque o Jota tem a oportunidade de gol e devia ter surgido mais, não surgiu. Mas realmente temos de dar mérito também à Bélgica neste jogo e não quero estar a ser, não somos os reis das vitórias morais porque jogamos melhor ou pior, porque perdemos, fomos eliminados e no final isso é que conta. Isto para dizer que sim, houve, como o Miguel disse muito bem, houve erros táticos, houve erros de abordagem do Fernando Santos e como tu disseste muito bem ao início, Carlinhos, houve bem boas abordagens do Roberto Martínez e do treinador da Bélgica e da Bélgica em si. Sim, eu concordo inteiramente com isso, atenção. Sim. Acho que isto realmente acaba por ser o ponto essencial do jogo e onde o jogo foi decidido. Foi realmente um duelo tático interessante. O Luís Freitas Lobo deve ter adorado este jogo. Deixa-me só dizer que o interessante é relativo e quando eu elogio a Bélgica, atenção, eu quero deixar aqui um asterisco muito grande neste elogio. A Bélgica pode fazer muito mais do que isto. Claro, se eu fosse belga, estava muito feliz por ter conseguido ganhar o jogo. E estava também a dizer, irá a sério, contra uma equipa que só ganhou a Hungria, jogámos o jogo todo com 7 defesas. Portanto, eu não gostei do jogo. Eu acho que o Martínez foi mais inteligente a ser Fernando Santos do que o Fernando Santos. Sim, mas isso fez a diferença, não é? Sim. O que eu quero dizer é, estás a colocar duas equipas que são conhecidas. Não quero elogiar demais, foi mal. Peço desculpa, mas eu tenho que dizer uma coisa que é muito simples. Se tens duas equipas que têm muito mais potencial para jogar do que jogaram, e uma equipa que até tem jogado mais ou menos, que é o caso da Bélgica, com Portugal, que toda a gente diz que devia jogar melhor e com razão do que tem jogado, do momento em que uma equipa toma uma abordagem diferente do jogo e que elimina por completo as ameaças portuguesas, como fez a Bélgica, é mais que merecido. Foi um remate. O Filipe Patrício devia ter feito melhor, é apanhado em contrapé, não devia ter dado aquele passo à direita, mas a verdade é que o gol do Hazard entrou e isso é que fez a diferença. E estamos a falar de antidesportivismo e da questão da agressividade do Pep e dessa competitividade. Eu gosto dessa competitividade, eu ter dito, sim, realmente é despropositado e é agressivo demais. Podia ter sido expulso, podia, e não seria uma má decisão, não ficaria excitado com essa decisão. No entanto, vamos ser sinceros, às vezes a Dinamarca ganhou em 92 a passar atrás para o Schmeichel, porque ainda não havia a lei do atraso. O Suárez nos quartos de final do Mundial faz uma defesa que é expulso e ganham a Gana e eliminam o Gana. Às vezes é preciso haver essa agressividade e vejam o documentário dos Spurs na Amazon Prime sobre o Mourinho a dizer isso aos jogadores, que às vezes é preciso ser-se mau para ganhar, e eu acho que é isso que estava a dizer do Pep, e ao mesmo tempo foi isso que nos faltou-nos coletivamente ontem. É uma pena termos de acabar assim o episódio. Vamos falar mais sobre este tópico quando falarmos dos oitavos. Estamos todos muito tristes, pela linguagem corporal, pela eliminação de Portugal. Temos de dar os parabéns à Bélgica e agora acho que todos nós estamos pela Dinamarca, certo? Dinamarca. Pronto. E Itália. Dinamarca e Inglaterra, mas sim. Dinamarca e Itália. Bem, obrigado por terem vindo. Voltamos daqui a 2 dias. Voltamos a publicar daqui a 2 dias. Até lá, um abraço. Sejam bem-vindos ao novo episódio de Budapeste, a Wembley, falando sobre o Euro 2020, jogado em 2021. Estamos aqui a gravar, logo a seguir a gravarmos o episódio, falámos exclusivamente sobre Portugal, outra vez, sobre o jogo dos oitavos de Portugal, nos oitavos de final de Portugal. Vamos falar agora sobre os outros 3 jogos que já jogaram, por isso o Itália-Áustria, o Dinamarca, estava a esquecer agora a seleção, País de País de Gales, e o
E, por amor de Deus, vou ter de ver aqui as minhas notas, porque realmente estou com Países uma Baixos, branca República gigante. Checa. Obrigado, Países Baixos, República Checa. Obrigado. Bem, e eu vou começar por dizer aqui, eu já não me lembro exatamente do que disse palavra por palavra no episódio de previsão dos oitavos, mas eu acho que chamei a atenção que os Países Baixos iam sofrer contra a República Checa. Eu pensei que eles iam ganhar, mas eu disse que iam sofrer. Eu também. Tu também disseste, não só sofreram, como perderam. E eu quero começar isto e começar isto por dizer o seguinte: um jogador que eu aprecio muito e tem muito potencial é a culpa desta derrota. E é Matthijs de Ligt. O que de Ligt faz, e há bocadinho, e no Coisa de Portugal falamos sobre ser mauzinho e fazer coisas que não devemos e ser pago e ganhar com isso. O que o de Ligt fez foi uma má abordagem ao lance e depois, para safar o coiro, faz uma estupidez tão grande. E o pior é que ele tem uma ideia da primeira parte, ou mesmo início da segunda, tem um lance quase idêntico. Ele às vezes a virar, não sei como é que ele faz aquilo, atrapalha-se, escorrega, perde equilíbrio com demasiada facilidade. Ele das duas uma, ou tem de ser mais agressivo a abordar o lance e bater com mais força, e se fizer falta faz, como o Pep faz muitas vezes e fez durante toda a carreira, e como o Rúben Dias faz muito, de testar até que ponto é que pode ir. Ou então não pode perder o equilíbrio assim, ser melhor no controle. O próprio de Ligt assumiu a culpa da derrota. Sim, e o que é que isto... E eu acho que isso é limitativo, embora seja obviamente a grande razão. Claramente, era isso que eu ia perguntar, que é, para além do de Ligt, porque todos nós sabemos que uma expulsão, e há uma expulsão de um jogador muito importante e que altera por completo o sistema tático, o que é que vocês acham mais que foi esta má exibição dos Países Baixos? Deixa-me começar eu neste jogo, por acaso. Se não te importares, Carlinhos, claro. Não, nem Pedro. Mas é curioso. Nós acho que basicamente os três estávamos mais ou menos de acordo sobre o qual esta Holanda, ou Países Baixos, como queiram chamar, não estava a convencer ninguém. E eu acho que, sinceramente, em parte, é também uma questão de atitude, é o lado psicológico do futebol a falar. E os holandeses, nesse aspecto, na minha opinião, tiveram ali muitos pontos em comum com Portugal, que foram-se safando. E eu disse que Portugal, se tivesse estado num grupo mais fraco, teria provavelmente ganho os 3 jogos. Aliás, Portugal, se tivesse estado em qualquer outro grupo que não o nosso, provavelmente nós teríamos ganho, se não todos os jogos, a maior parte, como aconteceu com os holandeses. E eu sempre soube, eu pensei que eles fossem ganhar a República Checa, e acho que se não fosse a expulsão do Ligt, ninguém sabe, mas a probabilidade seria da Holanda ganhar. Até porque mesmo durante o jogo, até aos 60 minutos, até a expulsão do Ligt, a Holanda sempre foi mais perigosa. Mas eu sabia que a Holanda ia falhar em algum momento, porque a Holanda nunca teve verdadeiramente nem um fio de jogo verdadeiramente sólido, nem uma atitude de uma equipa vencedora ou com verdadeira vontade, passa a redundância. Percebem? Uhum. Eu neste jogo queria destacar o nosso irmão Pedro, que ao analisar a seleção dos Países Baixos, comentou sempre muito o que tu estás a dizer, Miguel, e aliás nós fomos falando sobre isso. Eu ainda fui o menos crítico dos três e sendo também crítico. Vocês os dois sempre criticaram tudo aquilo que tu acabaste de dizer, mas o Pedro especificamente disse que a defesa da Holanda não lhe dava. Isso é o Miguel, isso foi mais o Miguel. O Miguel é que disse várias vezes que a defesa da Holanda não lhe dava confiança. Eu até culpei mais o treinador. Tu falaste no Van Dijk, na falta de Van Dijk. Sim. Tivemos toda essa conversa no primeiro episódio, eu lembro-me bem disso. Depois todos nós falámos sobre a estrutura defensiva da Holanda as a whole, mas houve especificamente comentários do Pedro sobre isto. Sim, sem Van Dijk aquilo não há liderança, assim. E que o meio campo não compensava o suficiente. Falámos sobre isso. Do rumo. E foi o que aconteceu um bocado contra a República Checa. A República Checa foi coalição bem estudada. A República Checa foi mais do que Patrick Schick por uma vez, embora por pouco, mas foi. Porque, atenção, porque é que eu digo por pouco? Porque a jogada em que o de Ligt acaba expulso é o Schick que está a chateá-lo e que se vai... Marca mais um gol? Marca mais um gol, é verdade. Marca mais um. Está na liderança, não está? Não, o Ronaldo tem 5. O Schick tem 4. Tem 4. Portanto, está em segundo lugar. Sim. Os Países Baixos não conseguiram resolver a República Checa. Eu sinceramente, percebendo e concordando que as leis da probabilidade dizem que se o de Ligt não fosse expulso, o jogo estava para os Países Baixos, mas não estava para os Países Baixos. Eu sinceramente, no intervalo já estava. Isto não está a cheirar bem para os Países Baixos, porque não havia verdadeira capacidade de penetração.
há um jogador fantástico nesta seleção. Há dois jogadores nesta seleção que me convenceram muito, mas foram só dois. Dumfries. Obviamente, e Dumfries. Quem? Dumfries. Não, o outro, o primeiro. O Wijnaldum. Há dois jogadores que são fortíssimos. O Wijnaldum, todo o jogo da Holanda passa por ele. Sim. País Baixo, bolas, estava quase a conseguir. Passa por ele e é bom. Tudo o que é de bom que vem deles passa por em algum momento a bola passa por ele. Há uma vontade enorme, aparece em todo lado no campo, é um jogador que me fascina e que eu sou um grande fã dele. E eu discordo, ainda bem que ele não foi para o Barcelona. O Barcelona é ótimo a queimar médio centro. E eu acho que o Paris Saint-Germain vai ser campeão europeu este ano, portanto... Está a fazer por isso, Donnarumma, Wijnaldum, o Dumfries, sim. É um jogador nesta tática do Euro, na tática recente, perfeito. Aparece aquela jogada, e os comentadores destacaram durante o jogo, há uma jogada que eu quero... Ele aparece na ala esquerda. Começa do lado direito, começa a aparecer no meio e acaba na esquerda. A aparecer para marcar. Se fosse... E depois se fosse ao Paris Saint-Germain, ia buscar o Dumfries e o Nuno Mendes. Bem visto, Miguel, muito bem visto. Sem dúvida. Sobretudo porque o Florenzi saiu do PSG, o Mourinho contratou para a Roma. Por isso, neste momento, não há lateral direito. Há mais um jogador, mas eu só vou falar desse jogador quando vocês disserem que podemos fazer a transição para o próximo jogo, porque é uma transição. Eu sei qual é que vais falar. República Checa esteve muito bem, fez o que tinha a fazer. Países Baixos não conseguiram resolver. De Ligt tem instinto. Eu já vi e quero contar esta história porque é das mais hilariantes, eu conto todos os dias. Não me lembro do nome do jogador porque bloqueei, porque é um trauma muito grande que eu tenho. Sporting, na Taça UEFA ainda. Sim. E há um jogador do Sporting, um defesa central, que vai a correr para trás na ânsia de fazer a interseção. Está sozinho. Nenhum avançado pressiona porque ele tem a bola. O jogador do Sporting cai ao chão e agarra a bola dentro da área, porque sim, porque agarrou a bola, puxou, alguém me rasteirou. Não havia ninguém no raio de 5 metros. Penalti contra o Sporting, perdemos o jogo. Nós quando caímos ao chão, o instinto é meter a mão e o De Ligt meteu a mão. E tenho muita pena, é um jogador muito bom. Há mais do que instinto, porque ele está a tentar esconder, ele está a tentar... portanto, esconder? Ele está a tirar a bola, ele está a cortar a bola de propósito. Mas ele encolhe. Sabem quando ele faz assim e depois, ai, que eu me enganei. Está a tentar esconder. Está a tentar fingir que não fez, mas está a fazer. É muito difícil, São coisas que acontecem, não podem acontecer a um jogador como o De Ligt. Não podem. E infelizmente andam a acontecer um bocadinho demais ao De Ligt. Em geral. Mas não, os Países Baixos não convenceram e a República Checa foi sólido. Bem, Miguel, tens alguma coisa a dizer sobre a República Checa ou a Dinamarca? Eu vou só dizer... Não, República Checa ou Países Baixos? Países Baixos. A última coisa, eu só quero dizer mais uma coisa. Eu, apesar disto disse sobre o De Ligt, eu acho o De Ligt um jogador extraordinário, um defesa central incrível, tem 21 anos e fazer o que ele fez e como ele fez pelo Ajax e conseguir infiltrar-se numa defesa ultra consolidada com Bonucci e Chiellini e roubar um dos lugares como ele fez, apesar das lesões de Chiellini, ele também teve lesões, mas a ideia sempre foi pôr o De Ligt a titular e acho que é extraordinário e acho que sem dúvida há sempre a possibilidade de haver algum azar, mas vai ser o futuro melhor central do futebol. Precisa de aprender e precisamos de perceber que para um central com 21 anos jogar o que ele joga é muito difícil. Os centrais demoram mais tempo a afirmar-se porque é preciso uma maturidade, de foro psicológico maior. Bem, não falamos muito sobre a República Checa, ganhou ao fim e ao cabo justamente porque neste tipo de torneios este tipo de consistência, de frieza é essencial. O Miguel falou nisto sobre este tipo de agressividade e de frieza e é preciso ter discernimento e a República Checa teve esse discernimento e foi por esse motivo que passou e é por esse motivo que pode eliminar a equipa contra quem jogar. Dinamarca. Obrigado, é aí que vamos chegar. Dinamarca. Carlinhos, que se estavas a falar de Dumfries, eu acho que sei qual é que é o jogador que vais falar, mas fala tu justiça, quem é que é o jogador que para ti eleva esta Dinamarca a conseguir fazer o que fez contra o País de Gales? País de Gales. Uau, calma aí, porque o jogador que leva a Dinamarca a conseguir fazer isto que fez contra o País de Gales e que, na minha opinião, em todos os jogos contra todas as equipas, Højbjerg. Mas não era dele que eu ia falar. Eu sei. Eu ia falar de um jovem chamado Maela, não sei dizer o nome do rapaz, tem aquela letra UAE dinamarquês. Sim. É um jogadorzão. E é o lateral direito. É o lateral do Euro, está a jogar fora de posição. Quando o puseram no lado direito,
partiu os rins à defesa do País de Gales e marcou um golaço. E que gol. Que é grande gol, que já é o segundo gol dele. Estamos a falar quer no Dumfries, quer no Maela, jogadores que aparecem, marcam, transportam o jogo. O Maela transporta mais o jogo do que o Dumfries. O Dumfries aparece em zonas de finalização mais do que o Maela, mas que grande jogador. E que grande jogo fez contra o País de Gales. Grande jogador. Agora, a Dinamarca contra o País de Gales mostrou duas coisas que, para mim, eu já estava por eles, eu já gostava deles. Neste momento são a seleção do europeu, aconteça o que acontecer. Para além da atitude e tudo aquilo que nós já falámos. E eu hoje estou muito numa de quero falar de tática. Portanto, vá lá, acompanhem-me nesta. O jogo da Dinamarca, o treinador da Dinamarca merece todo o mérito. E atenção, eu não estou a inventar isto. O Luís Vidigal, a comentar para a Sport TV, chamou a atenção para isto antes do treinador da Dinamarca fazer a alteração. E o treinador da Dinamarca parece que estava a ouvir o Vidigal e faz a alteração. E eu achei genial. A Dinamarca entra com 3 centrais. Sim. Andreas Christensen, o Kjaer e o Vestergaard. Sim. E Vestergaard. Sim. O País de Gales entra muito bem no jogo, a criar grandes dificuldades. Isso é melhor, muito melhor do que a Dinamarca. Porquê? E eu tenho de dar mérito ao Vidigal por ter feito isto. Eu sempre gostei do Vidigal. O que é raro. Eu não gosto nada do Vidigal como comentador. Mas não gosto nada. O Vidigal diz, aos 10 minutos de jogo, a Dinamarca está a desperdiçar 3 centrais. O País de Gales tem um jogador fixo na frente. Os centrais não sabem quem é que há de lá ir marcar. E os jogadores que estão a aparecer, o Ramsey e o Bale, não estão a ter marcação porque ninguém vai com eles. Eu ouvi o Vidigal a dizer isso e dizer, por amor de Deus, então estão lá 3, a ideia é precisamente que apanhem o Bale. O selecionador da Dinamarca, eu até escrevi quando é que foi, aos 15 minutos de jogo, tem um bocadinho que eu pus aqui, deixem-me ir buscar. Mas o Christensen a lateral direito. Eu tenho a cábula, não. Sobe o Andreas Christensen aos 15 minutos de jogo aproximadamente, sobe o Andreas Christensen para trinco. Dá liberdade total ao Højbjerg e ao Delaney para subirem para médios centros, para aparecerem mais à frente no jogo. Pena não ser o nosso selecionador. Desculpa, eu nem sei o nome do selecionador dinamarquês. Não, pena não ser o nosso. Pena não ser o nosso. É exatamente, mas é exatamente isso que eu quero chegar. É a reação. Mas imediata, 15 minutos de jogo e ter o Christensen na equipa, que também faz essa. O Christensen consegue fazer as duas posições. Não adoro o Christensen, mas sim. Então vais ver o jogo outra vez. A verdade é que isso mudou o jogo. Vai ver o jogo outra vez. E o que acontece é que, de repente, o Højbjerg está à frente. Højbjerg e Delaney são jogadores que recuperam muito bem a bola, passam bem a bola e aparecem nos espaços. E, de repente, o País de Gales deixa de conseguir jogar futebol. E toda a gente diz, o País de Gales gastou-se. Não. Há uma alteração tática que resolve, que desbloqueia o jogo para a Dinamarca. O Christensen consegue vir para a central quando é preciso, permite aos laterais subirem na mesma, porque é um trinco que não aparece em zonas de frente. Portanto, se for preciso, ele está lá quando é preciso. Mas em termos de estrutura tática da equipa, há uma alteração total e completa. Assim, aos 15 minutos de jogo, sem trocar num jogador. E a Dinamarca tem uma exibição. O País de Gales... Enfim, nós falámos sobre o País de Gales. O País de Gales é um bocadinho Bale e o Bale não apareceu. E quando o Bale não aparece... O Bale apareceu nos primeiros 15 minutos. Sim, e depois há mérito da Dinamarca em fazer o Bale desaparecer outra vez, mas o Bale não aparece quando precisavam dele, e acho que podemos falar, e gostava que vocês falassem sobre isso depois, mas taticamente a Dinamarca faz uma alteração brilhante, e depois toda a equipa jogou, e atenção, há um menino nesta equipa que tem andado a passar as passas do Algarve e que já estavam em enterrá-lo, e que pode ser que neste europeu volte. Chama-se Dolberg, que é grande jogo. Quem? O Dolberg. Grande. O Dolberg é titular grande porque jogador. o Poulsen está lesionado e faz um jogão, um controle de bola, um ponta de lança que baixa para no receber. Ajax. Exatamente. No Ajax e com muito potencial. Exatamente. E depois perde este lugar. Ouçam, eu estou completamente encantado com esta Dinamarca. Foi um atropelo ao País de Gales a partir dos 20 minutos de jogo. Foram 4, podiam ter sido 6 ou 7. São um atropelo que eu nunca vi o País de Gales levar nos anos mais recentes. Não vejo desde que o Bale é jogador do País de Gales. Com uma nota que nós já falámos e eu quero acabar com ela agora, que é o Yusuf Poulsen, que é o jogador que perde o lugar para o Dolberg, espetacular, a festejar o golo como se tivesse sido ele a marcar o golo do Dolberg. Espetacular. Incrível. Mas é essa a diferença. É um espírito de equipa. É essa a diferença que eu tenho tentado chamar a atenção. Incrível. E que, por exemplo, a Holanda não tem, que Portugal este ano especialmente não teve. O lado emocional e psicológico, claro que a Dinamarca também teve ali um infortúnio que conseguiram canalizar
para estimular mais esse lado, mas sem dúvida, eu também reparei, eu vi o jogo com o Pedro. Sim, estamos a falar sobre o Poulsen. É impressionante a atitude do Poulsen. Sinceramente, é a ilustração do que aquilo que nós conseguimos pressupor que acontece dentro do balneário da Dinamarca e que eu acho que se vê dentro de campo, sem dúvida. Estão todos a torcer pelo mesmo. Ninguém vai saber se isto seria assim se não tivesse acontecido aquilo ao Eriksen, mas já que aconteceu, que seja este o resultado, porque é extraordinário e concordo com o que tu disseste. Por acaso, sobre este jogo, grande surpresa o Dolberg ter conseguido mostrar-se, porque eu por acaso, eu e o Pedro até, não sei se tu também, Carlinhos, mas eu e o Pedro já conhecemos o Dolberg há muito tempo. Ele era fiquei a conhecer por vossa casa, foram vocês que me apresentaram. Era um dos miúdos prodígio do Ajax. Quando ele foi para o Nice, eu tive pena, porque eu achei logo, isto é uma jogada arriscada da parte do Dolberg e não se safou muito bem. Calma. E fez um jogaço e só tenho pena que ele não tivesse conseguido marcar aquele golo que era genial numa jogada do Damsgaard pela esquerda, ele dá um toquezinho de calcanhar e se calhar no topo do golo. Era um grande golo. A Dinamarca, atenção, e a Dinamarca agora joga contra a República Checa e eu, enfim, posso ser surpreendido, mas não acredito. Vamos pôr as coisas nestes termos. A Dinamarca acho que nunca teve ou pelo menos há muito tempo, não tem uma hipótese tão sólida de chegar longe no europeu. Sendo que já chegou, mas mais longe ainda. Não, mas as meias finais estão perfeitamente ao alcance. Tem quase a obrigação neste momento de lá chegar. Sendo apresentado, jogando contra uma República Checa muito sólida, muito perigosa, que não vai facilitar a vida e que é um jogo que vai ser muito difícil para a Dinamarca, porque não encaixa bem no jogo da Dinamarca, mas esta Dinamarca... O que é que tu achas, Pedro? Eu só vou dizer isto, e eu tive uma discussão gigante com amigos meus ontem por causa disto, não existe autoestradas, não existe caminhos fáceis para a meia-final. Se uma equipa chegou lá, é porque merece estar lá. A Holanda deviam ter dito, tem caminho aberto para as meias finais, é só a República Checa, e depois disse a País de Gales, a Dinamarca é fácil. Não é, não interessa. Não há caminhos fáceis até onde quer que seja. Não há caminho fácil até à final. Não existe nada disso, República Checa. É verdade, mas potencialmente mais fácil. Na teoria é mais fácil, é verdade. É uma equipa mais forte e joga melhor futebol que a República Checa e consegue ser. Há este fator da união. Da união. Ao mesmo tempo, reparem que eu não disse a palavra fácil, eu disse tem obrigação. Ou seja, é favorita. A Holanda também tem a obrigação e, claro, e agora a Alemanha e a Inglaterra têm a obrigação de também chegar à final. Mas é exatamente isso que eu estou a dizer. Tem a obrigação nesse sentido. É favorita e é suposto ser melhor. Agora tem de o provar em campo. Não há facilidade nenhuma. Não há facilidade. A Checa garantidamente não vai ser fácil. Já se viu os jogos todos. Sim, isso concordo inteiramente. Não há. Bem, vamos voltar aqui à análise tática e vamos mudar de jogo. E Miguel, faço-te esta pergunta a ti por duas razões. Tu primeiro acertaste na mudança tática mais uma vez. Segundo, correu pessimamente. Verratti por Locatelli. Acertaste cheio. Eu não disse que devia acontecer. Disseste que ia acontecer. Aconteceu. Verratti, outro jogador que eu aprecio muito, não deu intenção. Exato, é isso. Explica. Não temos explicação, que é basicamente esta sequência toda desde que o Mancini entra, e eu disse isso no episódio anterior, tinha sempre o Verratti como o cérebro do meio campo da Itália. E o europeu não começou com Verratti titular porque ele teve lesionado durante muito tempo. A questão é realmente o Locatelli, enfim, quer dizer, ter feito um europeu extraordinário e, de facto, não sei se é só pelo rendimento do Locatelli ou pelo sub-rendimento do Verratti, aquilo não correu bem, não. Mas atenção, eu infelizmente eu não consegui ver o jogo até agora ainda com grande atenção. Mas uma coisa é certa, a Áustria surpreendeu também. Carlinhos, diz, tens algo a dizer? Bem, tenho. Para começar, foi o jogo que eu vi pior. Eu vi o jogo todo, mas enfim, a deitar filhos e a fazer uma série de coisas. Depois voltei atrás, rebobinei para perceber como é que aquilo tinha acontecido, porque houve coisas que eu não percebi e quis ir ver. Mas claro que isto é sempre diferente de estar a acompanhar o jogo em direto. Eu, quando voltei para trás para ver, já sabia quem é que tinha ganhado o jogo e como é que tinha acabado. A Áustria finalmente fez o que nós andávamos a dizer que a Áustria era capaz de fazer. A Áustria precisava de uma motivação, claramente, precisava de ter algo mais em jogo. E encaixaram muito bem com a Itália. Acho que há mérito. Por acaso vejo este jogo, eu vejo este 0-0 e ao contrário do Portugal-Bélgica, que eu vejo muito... em que eu vejo muito de mérito e pouco mérito, eu aqui vejo muito mérito e muito pouco de mérito. O jogo foi interessante, a Áustria criou perigo.
tentou jogar, não foi aqui uma coisa de tentar só bloquear o jogo da Itália. Tentaram bloquear o jogo da Itália tendo bola, pressionando em cima. E a Áustria, atenção, a Áustria foi melhorando de rendimento jogo após jogo. Todos os jogos melhor, é verdade. E acabou no seu melhor jogo a milhas. Concordo. Alaba apareceu, Sabitzer apareceu, um jogador de quem eu não gosto nem um bocadinho apareceu, o Arnautovic, que grande jogo que fez. Eu não gosto dele e não vou passar a gostar dele só por ele ter jogado bem, mas jogou muito bem. E do lado da Itália? Fantástico. Na Itália, eu vejo mérito. O Immobile ia marcando um dos gols. Este europeu tem tido grandes golos. Nós não estamos a falar sobre isso. E o Immobile ia-se juntando. Bem, que bom que isso era. Resma de golos. Que pontapé. Mas o que o Verratti fez foi abrandar o jogo italiano. Muito. Isso foi exatamente o que os comentadores disseram. A bola chegava a Verratti olha lá, morria. Atenção, deixem-me dizer que eu não ouvi o relato porque eu estava no quarto dos meus filhos com eles a adormecerem. Portanto, eu vi isto em silêncio. Portanto, pronto, concordo. Chiesa faz mais falta. Não é plágio. Chiesa não, desculpem. Chiellini faz mais falta do que parece. Enquanto voz de comando, não acho que seja uma questão do... O Acerbi até tem um papel muito importante. O Acerbi é muito bom, muito bom. É um grande jogador, não é pela qualidade do jogador, é mais pela voz de comando e aquilo que ele faz em campo. Spinazzola tem sido outro grande lateral, outro grande jogador pelas alas. E Insigne foi talvez o jogador que, e mais uma vez vou dar razão ao que vocês disseram na análise original à Itália, Insigne aparece, há uma Itália. Insigne não aparece, há outra Itália. E a Itália contra a Áustria foi a Itália sem Insigne. Mas isso também é mérito da Áustria. Muito bem. Quem? Chiesa entra muito bem. O Chiesa é um jogador extraordinário. A Itália tem uma equipa muito forte e jovem. Pessina é jovem, Chiesa é jovem, o Insigne já não. Durante muito tempo. Mas também não é velho. Ainda tem não. O Insigne está no auge. Falámos muito sobre mudanças táticas e de alterações em jogo e de adaptações na Dinamarca. Mancini faz uma essencial neste jogo. Immobile tem quase que marca aquele gol, mas estava desaparecido. E quando Belotti entra, o Belotti, que apesar de ser um finalizador, é muito mais cavalo de trabalho que o Immobile. Pressiona muito e foi, na minha opinião e a meu ver, essencial nesta vitória também, porque o Belotti chateou mais os defesas, pressionou, apareceu mais, pode não ter marcado, pode não ter aparecido em zona de finalização, e quando apareceu teve mal, acho que tem um falhanço lá, mas abriu espaço para Chiesa aparecer, para Insigne aparecer, e para Locatelli também aparecer. Eu nunca pensei que o Locatelli fosse um área-área, atenção, eu já sigo a carreira de Locatelli há algum tempo. Sempre o vi mais como um deep line playmaker, mas não, ele corre o campo todo. Está muito motivado. Outra coisa tática muito interessante nesta Itália, que é que é de origem, que é o posicionamento do Spinazzola e do Insigne. Porque aquilo, no papel, é um defesa esquerdo e um extremo esquerdo, quando na realidade não é nada disso. É um ala esquerdo e o médio. No meio, e o Spinazzola corre o flanco todo com total liberdade, com depois o lateral direito, o Di Lorenzo, a ter muito menos liberdade. Aquilo roda para um 3-5-2 em que o Berardi faz um flanco todo e o Spinazzola ao outro, e o Insigne está sozinho no meio. Ao lado do Immobile. Sim, e é muito importante porque depois aquilo tudo mexe, nada é fixo. E que é o que alguns treinadores, Fernando, têm de aprender. Hoje em dia o futebol não pode ser a formação é esta e é assim que nós jogamos. Com os jogadores em campo, com aquele 11, os 11 têm de conseguir ter flexibilidade. E a Itália nisso é absolutamente do outro irrepreensível. Irrepreensível, verdade. Porque parece que está tudo... Porque o que às vezes acontece quando se tenta fazer isso, e mesmo na Dinamarca às vezes notava-se, falta alguém em algum sítio a certa altura, porque às vezes há tanta troca e tanta coisa que... E na Itália parece que é sempre... Se tu olhares para o jogo naqueles 2 minutos, aquilo são as posições e toda a gente está no sítio certo. E 2 minutos depois olhas e está toda a gente num sítio diferente, mas continua toda a gente a ocupar os espaços. E é muito... por curiosidade, e para terminar aqui este episódio, quem faz muito isso, e já provou muito por isso, é o antigo treinador do Red Bull Leipzig, do RB Leipzig, o Julian Nagelsmann, que diz que não acredita em sistemas táticos, acredita em mentalidades e em jogar uma espécie de futebol total, não há uma posição assim completamente fixa, tem liberdade. E realmente vê-se muito isso no Leipzig e também se vê às vezes a sofrerem muitos golos no Leipzig, e vamos ver como é que corre agora no Bayern Munique, onde há liberdade e há mudanças de mentalidade. Bem, isto é tudo para esta primeira parte da análise aos oitavos de final.
Voltamos com... vou explicar estes dois de seguida, em princípio, depois publicamos estes dois na segunda-feira, ou então publicamos este aqui no domingo, na segunda-feira. Na quinta ou na quarta. Eu queria dizer... daqui a 2 dias. Isso, obrigado, daqui a 2 dias. Publicamos os dois daqui a 2 dias. E falaremos sobre os jogos que estão prestes a começar, onde já podemos dar uma novidade em atraso, para quem está a ver, para nós, dou-vos a vocês, que é Jordi Alba e Marcos Llorente no banco, a Espanha a fazer alterações para o seu jogo. É verdade. Jordi Alba e Llorente vão começar no banco, por causa de Llorente já falhou o último jogo da fase de grupos. Vai jogar Gaia e Azpilicueta. A Azpilicueta que já tinha jogado a titular no 6-0. Sim. E contra a Eslováquia, Gaia ainda não tinha jogado. Fora isso, já tínhamos falado sobre a questão Morata e Gerardo Moreno. Gerardo Moreno no banco também. Álvaro Morata ao titular. Ferran Torres é titular. Ferran Torres é quem ganhou posições. Ok, então eu tenho uma coisa para dizer já. Podem dizer. Como é que o Moreno não joga? Como é que o Moreno não joga? Não, eu vou desde já alterar a minha previsão. A Espanha não ganha nada. A Croácia vai ganhar esta Espanha. Vamos embora, Croácia. Acho que essas alterações são horríveis. Todas? Acho que não há uma. A do Azpilicueta com o Llorente é a única aceitável, sim. E que mesmo assim é estar a comparar a Eslováquia com a Croácia. Mas pronto, está bem. Adiante. Percebo, a Azpilicueta dá uma liberdade tática porque pode jogar a central e pode fazer com que a equipa jogue em 3 centrais. Sim. Essa compreendo, não adoro, mas compreendo. Já tens lá o Busquets, não precisas muito de todo jogador para ficar assim tão lá atrás, não é? Exato. Sim, continuando. Sim. Pronto. Raramente falamos sobre previsões e agora, já que temos aqui este tempo extra, vamos lá sim em cima da hora, até publico isto hoje, afinal. Boa, apostas aqui com estas novidades na equipa da Qual Espanha. É o 11 da Croácia já agora? É o 11 não, Bruno Petkovic não joga Kramaric, o Perisic não joga Perisic. Pois, Perisic com Covid. Isso não... tudo. Mas jogam com o meio campo de Brozovic, Kovacic, Modric, Vida, Kaletakar, Sailovren. Teve um jogo muito infeliz também. Isso é bom. O último Covid da Croácia foi muito infeliz. Para a Croácia, sim. E jogam com Nikola Vlasic. Vejam este menino, Nikola Vlasic, um jogador do CSKA. Atenção. Sobretudo aqui do lado da Espanha há um jogador que se tivesse saído depois do jogo que fez, aí é que eu tirava... É o Sarabia. É o Sarabia. O Sarabia que nem é um jogador que eu aprecio assim tanto quanto isso, mas que realmente mudou a Espanha, mudou e pronto, esse é titular. E o Fernando Torres é um grande jogador. Agora, com a Morata à ponta de lança, este jogo provavelmente vai a penaltis. Não, esta Croácia, eu voto no Pedro Vlasic, eu gosto muito do Perisic. É um jogador por quem tenho grande admiração, é um grande jogador de futebol. Mas Vlasic, Rebic, Petkovic lá à frente, contra esta Espanha... Eu agora já não lembro o que é que eu apostei para passar. Eu apostei na Espanha para passar. Eu também. Mas eu vou alterar on the fly. Croácia, e atenção que a Croácia tem um grande super sub do FIFA, que é o Orzic. Miroslav Orzic, é verdade. Exatamente. Ouviram aqui, 3-0. 3-0 para a Croácia. Duvido, a Espanha não vai levar 3 gols. Mas que isto é um atentado, quer dizer, ter o Tiago no banco, o Moreno, e quando o Morata não marca um golo. Mas eu disse que o Morata, ele precisa do Morata para a tática que quer usar. Eu não estou a defender, atenção. Estou só a dizer. Agora, como é que o Ferran Torres entra para o lugar do Gerardo Moreno depois dos jogos que o Gerardo Moreno tem feito é que eu não compreendo. Porque o Ferran Torres, a primeira coisa que faz quando entra no último jogo é marcar um golo. E que golo? Quando o jogo está 4 ou 5-0 contra a Eslováquia está completamente morta. Bem, a minha previsão original era que a Espanha ganhava, a Croácia vai eliminar a Espanha hoje e eu vou ficar muito contente porque eu estou a torcer pela Croácia. Está certo, temos aqui E vocês? Também mudam ou não? Eu não, mantenho a Espanha a ganhar. Mantenho a Espanha a ganhar tipo 1-0. 2-1. Um gelado para mim, enviado, o Barito, passa a publicidade, para mim, para cá, para casa, quando a Croácia ganhar 3-0, um golo aos 44 minutos, o segundo aos 76 e o terceiro aos 88. Escrevam, está em vídeo. Ok, está certo. Há provas disso, então. E França-Suíça, apesar de não haver 11, podes fazer assim uma pequena previsão. O que é que acham que vai acontecer?
Já falámos sobre a previsão e toda a gente acha que a França vai destruir, mas em termos de alterações táticas, estão a ver se há alguma Atenção, coisa. a França tem muitos lesionados. Era o que eu ia Pois dizer, é. a França afinal está cheia de lesionados. Eu acho que o Mbappé vai aparecer em grande. Acho que a Suíça vai jogar melhor, vai ser... Eu acho que vai ser semelhante ao Itália-Áustria, sinceramente. Então agora que já estamos nos oitavos de final, acho que vai ser semelhante ao Itália-Áustria. Uma França com dificuldades porque a Suíça vai ser melhor e vai estar no tudo ou nada no jogo da morte. Acho que o Mbappé vai aparecer e vai resolver o jogo. Atenção, a França já vacilou contra a Hungria, nós comentámos isso, e no Euro de 2016 empatou 0-0 com a Suíça. Da fase é verdade. Portanto, é assim, claro, vacilou contra nós. Principais favoritos, a França está, na minha opinião, até está mais forte do que em 2016 e até do que no Mundial. Mas há uma rivalidade. A França, como eu já estou cansado de dizer, portanto, pode dar 7-0 agora à Suíça como perder, porque é muito instável, é muito... Enfim, é muito volátil, obrigado, era essa a palavra que eu estava à procura. E, portanto, sim, claro que eu apostaria na França, aliás, aposto na França e mantenho, mas não me admira que haja surpresa, nem que seja momentânea. Muito bem. No sentido em que a Suíça se adianta no marcador, por exemplo. Sim, muito bem. Eu acabei de ver a minha previsão de fase eliminar e a minha final já está eliminada. A minha não. Era Portugal-Holanda. A minha não está, a minha final ainda está disponível. A minha já foi, já perdi. A minha eu tenho que admitir que na minha previsão eu não pus que Portugal conseguia passar pela Itália. Igualzinho a mim, igual a mim. Eu acredito em Portugal até ao fim, mesmo agora eliminados. Mas posso dizer que em caso de doping da Bélgica e nós a ser repescados. Ainda não desisti. Bem, isto é tudo por hoje. O doping da Bélgica tem nome, chama-se Lukaku e quem tira o Lukaku... Não, mas pode haver esquemas falsos de resultados negativos ao Covid. Pois. Isto não daria passagem direta à Itália e Portugal ficava fora da mesma. Provavelmente era isso que acontecia. Deixa-me só dizer que eu acho que o derrotado não volta, acho que é só que o outro passa, mas pronto. Viva as repescagens. Bem, é tudo por hoje. Vou explicar os 2 episódios assim de seguida. Acho bem. E pronto, por isso olha, mantemos até daqui a 2 dias, que eu já não sei quando é que é, se é quarta, se é quinta. Quarta-feira, para falar sobre os restantes 4 jogos, os resultados dos restantes 4 jogos e fazer a nossa previsão dos quartos de final. Até lá, Vamos um abraço. Falar sobre um Inglaterra-Alemanha, vai valer a pena, só por causa disso vale a pena. Nunca falar sobre essas 2 seleções nunca vale a pena. Grande abraço, até à próxima.